Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um super e completo comparativo que você só confere comigo, Jorge Augusto, no YouTube do Comprecar TV. E a pauta dessa vez é sedãs compactos aí nas suas versões topo de linha. Para isso, eu reuni aqui um campeão de vendas. A gente sabe que o Hyundai HB20 é um carro de muito sucesso no mercado brasileiro. Aqui nós temos o HB20S, na versão Platinum Plus, que é a mais completa. Junto com ele, trouxemos aqui também um recente lançamento da Toyota. Por quê? O Yaris passou aí por uma remodelação, né? Ganhou aí um facelift, teve a inclusão de equipamentos e agora é o único compacto que a marca tem no mercado brasileiro. Existe na versão sedã e na versão hatchback. Esse que vocês estão vendo aqui é a versão XLS topo de linha já no modelo 2023, tá? Porque tanto o carro da Hyundai quanto o carro da Honda é modelo 2022. E também temos, já que falamos nele, o Honda City na versão sedã. Já passou aqui pelo nosso canal e agora ele voltou aqui para essa disputa que nós temos aqui. Então olha só que legal, vamos poder confrontar aqui dois japoneses com um coreano campeão de vendas. E aí, vai conferir tudo isso? Tem muita coisa legal para ver nesse vídeo. A gente sabe que nesse comparativo aqui existe uma diferença até que representativa de preço de carro. Entre o modelo mais barato, que é o Hyundai HB20, e o mais caro, que é o Honda City, temos aí aproximadamente 15 mil reais de diferença. Afinal de contas, o HB20 já está há algum tempo no mercado nesse formato que vocês conhecem. O carro da Toyota fica no meio. Não é necessariamente um produto novo, é um produto atualizado, mas ainda assim mantém a base daquele Yaris que a gente já conhecia. E aqui nós temos um produto completamente novo que a Honda trouxe. Esse não aproveita nada do City anterior, temos efetivamente um carro novo. Justamente por isso a diferença de preço, mas o que é importante aqui é que os três modelos estão nas versões topo de linha. Outro fato que a gente não pode esquecer, olha só, temos diferenças construtivas interessantes, principalmente em matéria de powertrain. Por quê? O carro da Hyundai utiliza aí o conceito de motor turbo alimentado com menor cilindrada. Então aqui é um motor 1.0 litro turbo, 3 cilindros, associado aí a uma transmissão automática de 6 marchas, enquanto que os japoneses utilizam uma receita diferente. Nós temos motores 4 cilindros, 1,5 litros aspirados, associados a transmissões continuamente variáveis. Outro ponto bem interessante é a respeito das garantias de fábrica. Por quê? Tanto o carro da Toyota quanto o carro da Hyundai oferecem 5 anos de garantia, e enquanto o carro da Honda oferece apenas 3 anos de garantia. Outra curiosidade, apenas o carro da Toyota oferece teto solar, enquanto os outros dois não. E por fim, a gente não pode esquecer de destacar, os três modelos aqui oferecem sistemas de assistência avançada à condução. Entretanto, o carro da Honda, até por ser um produto mais moderno e mais recente, oferecem recursos como, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo e sistema de permanência de faixa, que os outros dois não oferecem. Olhando os três carros aqui de frente, a gente já pode falar da diferença do sistema de iluminação deles. Começando aqui pelo carro da Hyundai, você vê uma solução mais convencional. Por quê? A única coisa que esse carro tem em LED é essa assinatura que vocês estão vendo aqui, que é apenas a assinatura de lanterna. Esse carro sequer tem luz de rodagem diurna. E o resto da iluminação é bem convencional. Então temos aqui um farol do tipo projetor, tanto para o farol alto quanto para o farol baixo, mas é iluminação halógena. Também temos ali o farol auxiliar, que também tem um mini projetorzinho com iluminação halógena. E a luz de pisca aqui é do tipo incandescente, ou seja, um processo bem convencional. Aqui no carro da Toyota, a gente já consegue ver a evolução em relação ao antigo Yaris, porque grande parte do sistema é LED. Então você tem aqui a assinatura da lanterna, que também é a luz de rodagem diurna. Temos o farol alto e o farol baixo em LED, com múltiplos refletores. Temos também o farol auxiliar ali embaixo, em LED. Porém, uma coisa que a Toyota fez aqui que eu não gostei muito, foi ter esquecido a luz de pisca que continua sendo incandescente. Aí quando a gente vem para o carro da Honda, aqui efetivamente nós temos o conjunto mais avançado de todos. Por quê? Tudo aqui na frente do carro da Honda é LED, 100% LED.
Então nós temos luz de rodagem diurna, assinatura de lanterna, farol alto, farol baixo, farol auxiliar e até mesmo a luz de pisca é em LED. E a gente também não pode esquecer que esse carro tem o ajuste elétrico de altura do facho do farol, portanto tem a melhor solução dos três. Cabe destacar que os três carros aqui têm sistemas de assistência à condução baseado no mesmo tipo de tecnologia, ou seja, uma câmera montada no centro do para-brisa atrás do espelho retrovisor. Essa câmera enxerga o que está acontecendo na frente do carro, só que existem funcionamentos diferentes. Aqui nos dois primeiros, tanto no HB20 quanto no Yaris, essa câmera que filma a pista consegue avisar quando você está saindo da faixa de rolamento e também tem o sistema de alerta de colisão frontal. Eu estou destacando isso, pessoal, porque quando a gente vem aqui no carro da Honda, também é esta mesma câmera instalada ali no para-brisa, porém é uma câmera mais avançada. E com isso, você tem, além do aviso de saída de faixa, você tem a atuação sobre o volante para manter o carro no centro da faixa. E outra coisa, mesmo sem ter um radar frontal, esse carro possui controle de cruzeiro adaptativo. É o único que oferece isso aqui no comparativo. E tem mais outro detalhe, por quê? Os três carros aqui, olha só, apenas o carro da Honda possui sensor de estacionamento dianteiro. O Toyota Yaris e o Hyundai HB20 não oferecem esse recurso. Começando aqui pelo carro da Hyundai, é onde a gente tem a receita, digamos assim, mais atualizada em matéria de downsizing, ou seja, redução de cilindrada para o conjunto ficar mais eficiente. Aqui o motor é 1.0, 3 cilindros, turboalimentado com sistema de injeção direto de combustível. Duplo comando no cabeçote com variação tanto na admissão quanto na exaustão e os comandos aqui acionados por corrente, que reduz a manutenção. Pois bem, esse motor aqui da família Kappa da Hyundai, já bastante conhecido e agora também conhecido por TGDI ou Turbo Gasoline Direct Injection, esse é o nome internacional, mas como a gente sabe, esse motor aqui é flex, tá? Aqui no Brasil. Pois bem, esse motor produz potência máxima de 120 cavalos em qualquer um dos dois combustíveis e torque máximo de 17,5 kgfm, também em qualquer um dos dois combustíveis. E aqui, esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, ou seja, é uma receita, digamos assim, mais comum no mercado, considerando as tendências que a gente vê por aí. Quando a gente chega aqui no carro da Toyota, é aqui a receita, digamos assim, mais antiga que a gente consegue ver. Temos aqui um motor 1,5 litro, aspirado, 4 cilindros, também duplo comando no cabeçote com variação, tanto na admissão quanto na exaustão, comando acionado por corrente. Entretanto, aqui o sistema de injeção é indireto, não é um sistema de injeção direta, é um sistema de injeção indireto, por isso que eu disse que é um motor, digamos assim, um pouquinho mais antigo em matéria de concepção. Pessoal, esse motor fornece potência máxima de 105 cavalos na gasolina e 110 cavalos no etanol. O torque máximo varia de 14,3 kgfm na gasolina a 14,9 kgfm no etanol. E esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, ou seja, aquela do tipo CVT. Aqui no carro da Honda vocês podem até pensar, poxa, é um motor aspirado, então é um motor também com um conceito mais antigo. Não necessariamente. A Honda reservou aqui umas surpresas. Por quê? Continuamos com o motor 4 cilindros, aspirado, também 1,5 litro, duplo comando no cabeçote, só que aqui começam as diferenças, porque a injeção aqui, por incrível que pareça, é um sistema de injeção direto de combustível. Então já tem aí uma diferença que normalmente a gente não vê em motor aspirado. Outro fato interessante, duplo comando no cabeçote. Entretanto, a variação acontece apenas no comando de admissão. O comando de exaustão é fixo. Ainda no comando de admissão tem outra curiosidade, porque aqui você tem dois sistemas de controle de válvula. Então você tem aquele sistema IVTEC, que a gente já conhecia de outros carros da Honda, que ele consegue controlar o quanto a válvula abre, se ela abre menos ou se ela abre mais. Então o IVTEC continua aqui na admissão. Entretanto, o carro ganhou mais um processo de controle de válvulas, que é o VTC. Esse sistema permite que a válvula abra antes ou abra depois. Então você tem dois controles de válvula no comando de admissão. E o comando aqui também é acionado por corrente. E esse motor aspirado aqui, pessoal, está associado a uma transmissão continuamente variável, do tipo CVT. A potência máxima aqui é a maior dos três carros,
São 126 cavalos em qualquer um dos dois combustíveis. O torque máximo, entretanto, varia. É 15,5 kgfm na gasolina e 15,8 kgfm no etanol. Construtivamente falando, existem pontos onde os três carros são muito parecidos. Então vamos falar de suspensão. Olha só, os três contam com suspensões dianteiras independentes do tipo McPherson e suspensões traseiras semi-independente com eixo de torção. E quando a gente olha para o sistema de freio, mesma coisa. Os três carros com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Entre o Hyundai HB20 e o Toyota Yaris tem mais uma semelhança. Os dois carros têm mesma medida de roda e pneu, ou seja, estamos falando aí de pneus largura 1,85, perfil 60 com rodas aro 15 polegadas. E também nos dois carros, rodas em liga leve diamantadas em 2 tons. Entretanto, quando a gente chega aqui no carro da Honda, tem uma medida um pouquinho diferente. Ainda que o pneu seja largura 1,85, ele tem um perfil um pouco menor, 55. E por quê? Porque aqui a roda é aro 16 polegadas, também em liga leve e também diamantada. E como é aqui na parte de trás de cada carro? Vamos começar pela solução de iluminação. No Hyundai HB20, nós temos o conceito mais convencional, porque tudo aqui atrás é iluminado com lâmpada incandescente, não tem nenhumzinho LED. Agora, quando a gente vem aqui no Toyota Yaris e no Honda City, aí a coisa muda. Por quê? Tanto a iluminação de lanterna que vocês estão vendo aqui acesa, quanto a iluminação de freio, são feitas em LED. Já a luz de ré e luz de pisca continuam sendo incandescentes. Só que eu vou chamar a atenção aqui do lado do Honda City. Por quê? Ele tem aqui uma extensão do LED. Pode parecer bobagem, mas não é. Porque quando um carro vai começar a passar pelo seu veículo, isso aqui ajuda a sinalizar a posição. Então, ainda que aqui as situações sejam bem parecidas, no HB20 nós temos a situação mais comum, esses dois carros são muito parecidos, mas o City leva por este pequeno detalhe. E na hora de estacionar em marcha ré? Pois bem, os três modelos aqui contam com câmera de ré. Elas funcionam de forma diferente, mas nós vamos mostrar isso para vocês no momento de dirigir os veículos. Entretanto, olha só, os únicos dois que contam com sensor de estacionamento são o Honda City e também, e curiosamente, o Hyundai HB20, porque o carro da Toyota não tem sensor de estacionamento. E eu definitivamente não entendi essa escolha da Toyota numa versão topo de linha. E porta-malas, pessoal? Pois bem, na história do canal, nunca tivemos aqui uma disputa tão acirrada entre três carros, mas vamos usar os números oficiais das montadoras. Hyundai fala 475 litros, Toyota fala 473 e a Honda fala aqui 519 litros. Particularmente, eu não consegui ver essa vantagem em litros do carro da Honda para os outros dois. Visualmente, os porta-malas são extremamente parecidos. O que acaba acontecendo é que cada um tem ali um desenho um pouco diferente, às vezes um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais largo, caixa de roda, ou seja, mas quando você vai olhar para colocar volumes, eu diria para vocês que os três carros ficam tecnicamente empatados. Quais são os critérios de desempate? Então, eu já colocaria aqui. Os três carros têm essas dobradiças pescoço de ganso. E como vocês estão vendo, falta aí um acabamento mais caprichado no que diz respeito à fiação. Os três carros também têm aqui acabamento na tampa. Aqui no carro da Honda é integral, no carro da Toyota é integral e no carro da Hyundai é parcial. Então, como a gente consegue ver, existem sim algumas diferenças. Outro critério que a gente pode usar para a questão do desempate é o relacionado ao step temporário. E olha só, os três carros usam essa solução. Eu já disse várias vezes aqui no canal e vou reafirmar isso. Eu acho essa solução de step temporário uma porcaria, não serve adequadamente para Brasil, até porque, na minha opinião, não oferece a segurança necessária. De toda forma, quando a gente olha os três carros, o espaço do step temporário, aqui no Honda City e lá no Hyundai HB20, você levanta o piso e você percebe que existe ali uma espuma entre a base do piso e o step temporário. Por quê? Porque existe espaço para colocar um pneu integral. Então, você tem a opção de ou trocar o step temporário por integral, ou ainda, se mantiver o temporário, na hora que você furar o pneu e tiver que guardar o pneu integral, tudo bem, vai ter espaço. Entretanto, o carro da Toyota tem o step temporário,
mas não existe ali um espaço útil para o pneu integral. Então, aí, a hora que você volta o pneu integral para aquela posição, ele vai criar ali um desnível no porta-malas, e isso não é muito adequado. Então, baseado neste critério, mais os outros itens que eu falei, eu colocaria em questão de versatilidade, em primeiro lugar, o carro da Honda, em segundo lugar, muito perto, o carro da Hyundai, e em terceiro lugar, o carro da Toyota, que não permite trocar o step temporário por um integral. Outra informação adicional, aqui nos 3 carros é possível você rebater o banco traseiro para ampliar o espaço do porta-malas. Nos 3 você tem aquela proporção, 1/3, 2/3. Só que tem uma pequena diferença, por quê? No carro da Honda, para você poder fazer o rebatimento do banco, você tem as alavanquinhas aqui dentro do compartimento do porta-malas. Eu estou destacando isso porque tanto o Toyota Yaris quanto o Hyundai HB20, você faz o rebatimento usando botõezinhos que ficam na parte interna do carro. Aí é uma questão muito pessoal de preferência do usuário. Para fazer a medição do banco traseiro, o ajuste que eu vou fazer é o seguinte: coluna de direção dos 3 carros, ó, o mais para baixo possível e o mais para frente possível. Banco do motorista, o mais para baixo, e aqui o encosto, de forma que eu consiga dirigir de forma confortável. Começando aqui no Hyundai HB20, um modelo que tem aí 2,53 m no entre-eixos. Olha só, eu tenho aproximadamente aqui 3 dedos de distância entre o meu joelho e o encosto do banco, não é muito espaço. A movimentação de pés aqui atrás, eu vou considerar como apenas regular. Falando de acabamento de porta, plástico, plástico e plástico. São 3 texturas diferentes, mas nesta porção aqui nós temos couro acolchoado, inclusive costurado. Esse porta-objetos aqui permite que você coloque uma garrafinha, não pode ser lata porque vai inclinado. Sobra um pequeno espaço para guardar outras coisas. Vai caber no máximo uma carteira ou um smartphone. Aqui atrás a gente ainda acha alça de segurança no teto e aquele ganchinho que você pode ser utilizado para você pendurar um cabide. Temos também aqui uma luz, que é exatamente para quem vai aqui atrás. Porém, ela não é uma luz de leitura, né? Porque quando você acende ela aqui no meio, vai iluminar toda a região aqui. De toda forma, tem a luz presente. E vai parando por aí os recursos. Aqui no banco traseiro do Yaris, pessoal, a gente tem um pouquinho mais de espaço. Afinal, esse carro conta com entre-eixos de 2,55 m, é um pouquinho maior. E olha só, eu tenho 5 dedos fechados de distância do meu joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés, a gente também tem aqui um pouquinho mais de espaço para movimentar as pernas. Falando aí de acabamento, aqui na porta nós temos plástico, plástico e aqui um plástico em preto piano. A região onde você apoia o braço é couro acolchoado e costurado. Na porta você tem espaço para colocar ali uma garrafinha, pode até ser uma lata porque não é tão inclinado, e espaço adicional ali, ou seja, você consegue colocar mais coisas aqui em relação ao HB20. Aqui no teto nós temos a alça de segurança e também o ganchinho para você poder colocar aqui, por exemplo, um cabide. Não temos iluminação aqui no teto, entretanto, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas e ali na extensão do console, 2 portas do tipo USB para carregamento de dispositivos. No Honda City nós temos 2,60 m no entre-eixos. Em relação aos carros testados, é o maior entre-eixos. A gente observa isso aqui dentro. Olha só, é o maior espaço entre o meu joelho e o encosto do banco. 5 dedos abertos. A movimentação de pés aqui atrás, eu também classifico como boa apenas. O que a gente pode dizer aqui de porta, temos plástico na grande porção da porta, entretanto, aqui na lateral e onde você apoia o braço, é couro acolchoado. Então a gente vê um melhor acabamento aqui no carro da Honda. Espaço para porta-objetos, também conseguimos colocar ali lata ou garrafa, porque o espaço é vertical e também sobra mais espaço para colocar mais coisas. Também temos o maior porta-objetos aqui. Alça de segurança no teto também está presente e o ganchinho aqui para você conseguir colocar, por exemplo, aí um cabide. A gente não tem iluminação aqui atrás, mas tem o descansa-braço escamoteável com posição aqui para 2 porta-copos ou porta-latas. Tem uma tomada de 12 volts, é apenas uma tomada, só que dos 3 carros é o único que oferece saída de ar para o banco traseiro. Então, em matéria de banco traseiro, não tem o que discutir. O Honda City é o melhor. Posição do motorista aqui no Hyundai HB20, começando pelo acabamento de porta. Então a gente tem plástico, plástico e plástico na parte inferior, também nessa porção aqui. Porém aqui a parte acolchoada com couro, ela é um pouquinho maior, inclusive o mesmo couro que a gente tem aí no banco. Os comandos dos vidros, que inclusive tem a função de simples toque para abertura e fechamento das 4 posições. Também temos o controle do espelho
e a função de rebatimento aqui dos espelhos laterais. Falando do banco do motorista, todos os ajustes manuais, inclusive o ajuste de altura. A gente encontra aqui, perto do banco também, a alavanquinha para abrir o bocal do tanque de combustível e abrir a tampa do porta-malas. Aqui ainda do lado esquerdo, nós temos, além da saída de ar, o botão para o sistema de aviso de permanência de faixa, programa de estabilidade eletrônico e o alerta de colisão frontal. A gente também observa aqui o parasol, que tem espelho com tampa, aliás, um espelho com um certo tamanho interessante. Temos aqui a luzinha independente para o motorista. E por fim nós temos o volante, que aqui nós temos ajuste de profundidade e ajuste de altura, como vocês estão vendo. Também contamos aqui com os pedal shifts para interação aí com as marchas e o volante é multifuncional. Os controles aqui do lado esquerdo estão associados aí ao sistema de multimídia e áudio e do lado direito nós temos aí o famoso controle de cruzeiro convencional, que muita gente também chama aí erroneamente de piloto automático. E aqui no Toyota Yaris, quais são os recursos que a gente encontra aqui na posição do motorista? Começando pela porta, grande parte em plástico, né? Plástico aqui, plástico embaixo, porém, onde você apoia o braço, você tem ali couro acolchoado e costurado. Os 4 vidros têm opção de simples toque para abertura e fechamento, controle elétrico dos espelhos, também com a função de rebatimento dos espelhos laterais. Na porta, espaço para você colocar até mesmo uma garrafa. Não aconselho lata porque é um pouco inclinado e ainda tem espaço adicional para guardar mais coisas. Banco do motorista. Pois bem, todos os ajustes manuais, inclusive com ajuste de altura. Aqui ao lado do banco, o comando para abrir a tampa do porta-malas e também o bocal do tanque de combustível. Aqui do lado esquerdo do volante a gente pode destacar 6 botões diferentes. Para desligar o alarme aqui dentro, programa de estabilidade, aviso de saída de faixa, modo de condução econômico, modo de condução esportivo e o alerta de colisão frontal. Aqui também, pessoal, a gente acha esse pequeno porta-objetos. Ele é bastante prático para guardar coisas pequenas. Por exemplo, controle remoto de garagem ou ainda chaves, mas objetos maiores não vão caber. Volante. Volante aqui também temos os pedal shifts, volante multifuncional, lado esquerdo, interagir com o central multimídia, lado direito, botões para o computador de bordo. E aqui também temos o ajuste do controle de cruzeiro, que não é adaptativo, é convencional. Entretanto, esse volante aqui acaba deixando a desejar porque, ó, só ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade. Esse é um pênalti relativamente sério aqui do Toyota Yaris. E o parasol aqui, pessoal, a gente também tem espelho com tampa e também temos aqui a luzinha de iluminação. A gente consegue ver recursos relativamente parecidos ao HB20, porém, essa falta de ajuste de profundidade do volante incomoda um pouco. E como é que é a posição do motorista aqui no Honda City? Pois bem, começando o acabamento de porta, plástico na maior parte dela. Porém, a gente tem ali couro acolchoado, onde você encosta o braço e onde você apoia o braço. Então essa região de acabamento acolchoado é maior aqui no carro da Honda. Os vidros elétricos, simples toque para abertura e fechamento nos 4. Controle dos espelhos, inclusive com a função aí de rebatimento dos espelhos. Porta tem espaço para você colocar lata ou garrafinha e espaço adicional para você guardar mais coisas. Banco do motorista, todos os ajustes manuais, inclusive o ajuste de altura. Aqui uma organização um pouquinho diferente, porque a abertura do porta-malas tem uma alavanquinha aqui desse lado do banco e a abertura do bocal de tanque de combustível é ali na frente, junto com a abertura que é feita também para o capô do carro. Aqui do lado, a gente além da saída de ar, eu vou destacar aqui o botão do controle da intensidade do dimer do painel, que é um botão independente, dedicado a isso. Nessa parte de baixo, a gente tem o ajuste de altura do facho do farol, né? Então você consegue controlar aqui a altura, botão para ligar e desligar os sensores de estacionamento, menu de atalho aqui para o sistema do Honda Sense e o programa de estabilidade eletrônico também tem um botão aqui. Volante dos 3 carros é o mais completo. Eu já vou destacar que aqui nós temos também ajuste de profundidade e ajuste de altura do volante, como vocês estão vendo. Também temos os pedal shifts aqui para interação com as marchas, os outros 2 também têm os pedal shifts, só que aqui nós temos mais funções de controles. Lado esquerdo, você tem funções para interagir com o sistema de áudio do carro e até mesmo a tela parcialmente virtual, que só esse carro tem aqui do lado esquerdo. Também tem botões aqui para atender e encerrar a chamada e comandos de voz. Lado direito, você tem aqui o botão do controle de cruzeiro, que neste carro é o único do comparativo que é adaptativo. Você também tem aqui o alerta de colisão frontal, que você pode escolher aqui
a distância diferente em relação ao carro da frente, e o sistema de permanência de faixa, que inclusive atua no volante. O para-sol aqui também tem espelho com tampa, porém falta aqui a iluminação. Ainda que tenham coisas que os outros carros têm que esse não tem, no conjunto geral, o carro da Honda é um pouco mais completo. Ah, pessoal, e aqui também tem aquele porta-objetos, só que aquele é um pouquinho mais espaçoso do que o carro da Toyota. E aqui no centro do carro, começando pelo HB20, descansa-braço com uma tampa suave ao toque, inclusive com um porta-objetos, bom porta-objetos. 2 porta-latas, alavanca de câmbio, na frente dela nós temos um porta-objetos e aqui a gente encontra tomada 12 volts, tomada USB para usar inclusive com a central multimídia e uma outra tomada USB dedicada para carregamento. O ar-condicionado desse carro, ainda que a Hyundai chame ele de digital, ele não é um ar automático. Ele tem apenas um controle digital, onde você acerta a velocidade e a temperatura, mas ele não mantém a temperatura, então você tem que interagir. Ou seja, é um ar manual apenas com controle digital. Você também tem aqui a central multimídia do carro, botão para você poder fazer aqui o trancamento das portas. O espelho não é do tipo autocrômico, então você ainda usa o sistema convencional aqui de acionamento. Ele tem as funções do Blue Link, que depois a gente vai explicar. E aqui a gente também tem as luzinhas de leitura, pode ligar de um lado do outro, ou ligar as duas juntas com a indicação de porta aberta. E por fim, o botão para você poder desligar os sensores do alarme aqui dentro, fica aqui na posição central no teto. E aqui no Yaris, como é que é? Começando aqui pelo descansa-braço, também com a parte superior aqui acolchoado, forrado em couro, porta-objetos, em detalhe, a porta USB aqui fica dentro do porta-objetos, que é a que faz integração com a central multimídia. Também temos aqui uma tomada 12 volts, ao lado da alavanca do freio de mão tem uma espécie de um chanfro aqui, que você consegue guardar objetos pequenos, como por exemplo um smartphone ou até mesmo a chave presencial do carro. À frente da alavanca de câmbio, nós temos 2 porta-latas ou porta-copos que também funcionam como porta-objeto. Aqui nesse carro, o ar-condicionado é efetivamente digital e automático de simples zona. Aí temos também a central multimídia. O espelho aqui é do tipo autocrômico, aquele que escurece automaticamente. Também temos aqui luzes de leitura para o motorista e para o passageiro. E outro detalhe, o acendimento completo aqui para você poder ver dentro do carro. E esse aqui é o único carro do comparativo que oferece aqui o teto solar, inclusive com os controles aqui na parte superior. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, um pouquinho mais de recursos em relação ao HB20. E no Honda City, também temos aqui o descansa-braço, parte superior acolchoada aqui, forrada em couro, porta-objetos na parte inferior. Aqui temos o freio de mão. Dos dois lados a gente tem aquele chanfro, que é muito bom para colocar pequenos objetos ou smartphones. Aqui nós temos 2. Aí temos a alavanca de câmbio, à frente dela temos 2 porta-latas ou porta-copos, só que aqui tem compartimentos adicionais, porque aqui temos um pequeno compartimento que é muito bom para moedas, por exemplo, e mais um outro compartimento aqui para guardar coisas pequenas. Aqui nós temos uma porta USB para a central multimídia, uma outra dedicada a carregamento e mais uma outra aqui do tipo 12 volts. O ar-condicionado aqui também é digital e automático. Temos aqui a central multimídia, o espelho interno que é do tipo autocrômico e também temos aqui as luzes de leitura do lado esquerdo e lado direito. Apesar da gente não ter o teto solar no carro da Honda, a gente consegue ver aqui uma organização, pelo menos em matéria de porta-objetos, mais eficiente em relação aos outros 2 carros. Hora da gente dirigir, eu vou começar aqui pelo Hyundai HB20. Sistema de chave presencial aqui para você poder dar a partida por botão. Já vou destacar também que tem um ajuste de altura do cinto de segurança aqui do motorista, o que ajuda a encontrar uma posição mais confortável. Bom, antes da gente dirigir, considerações aqui a respeito do painel do carro, como a gente está vendo. Lado esquerdo tem um contagiros analógico, lado direito nós temos um painel digital, mas é bastante simples, né? Para começar, ele só tem um tom, é monocromático, e a gente vê um digital bem básico. Tem computador de bordo? Tem, mas olha só, é esse botãozinho aqui no meio do painel que você tem que apertar aqui para conseguir fazer acesso às informações do computador de bordo. É uma posição legal? Não, definitivamente não, né? Poderia ter um botão no volante, como a gente já viu em vários outros carros. A gente vê um conjunto
de cluster principal ali, muito simplificado aqui no HB20. Hora da gente dirigir, então vamos lá pessoal, engatando ré aqui no HB20, a gente tem sensor de estacionamento traseiro, não tem dianteiro e tem câmera de ré. Com linha de guia fixa, não tem modos de visão nessa câmera. O que você tem aqui é a possibilidade aí de fazer configuração aí do brilho, do contraste, mas você não vai ter a possibilidade de configurar mais coisas. Direção, assistência elétrica, o volante é relativamente leve, então isso facilita aí o momento das manobras. A gente vê que a resolução da tela é razoável, não é uma alta resolução, mas tem uma resolução interessante. Posso dizer para vocês que ela tem um controle de brilho automático, então quando está dia, quando está noite, ali acerta automaticamente o brilho da tela. E, ó, sensor de estacionamento, como vocês estão vendo, funciona muito bem. Inclusive indica ali no painel principal. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para a gente ver isolamento acústico e conforto. Primeiro aqui o teste de tachão, vamos ver a resistência do conjunto de suspensão, barulho. Vou dizer que normal para essa categoria de carro, né? Nem muito silencioso, nem muito barulhento. Em ajuste de conforto, vou dizer que também é mediano, só que a gente precisa ver em relação aos outros veículos que a gente está testando. Lombada, 30 por hora, a gente sabe que não é a velocidade ideal, mas a gente quer saber como é que a suspensão está adaptada aí para o nosso solo lunar brasileiro, né? Então vamos lá. Acertando a velocidade aqui em 30, primeira lombada. Passou bem, um pouquinho de barulho lá atrás no porta-malas, mas deve ser alguma coisa ali no step, alguma coisa assim. Não senti nenhuma fragilidade do conjunto de suspensão, também não bateu nem raspou. Vamos ver a segunda lombada 30, a gente sabe que essa aqui é um pouquinho mais difícil. Não bateu e não raspou, mas eu tive a sensação de um fim de curso da suspensão. De novo, não é um problema, é uma característica, mas ainda assim está se mostrando bastante resistente. Isolamento acústico aqui no piso desnivelado e a terceira lombada. Isolamento acústico aí dentro da média. Vamos ver aqui a terceira lombada. Eu senti que deu uma pegadinha de leve. Não foi muita coisa, mas foi bem de leve a pegadinha lá na frente. Quarta e última lombada 30 por hora. Aqui não bateu, mas deu aquela sensação de fim de curso. De toda forma, o que a gente pode falar é que a suspensão está adequada aí para a situação brasileira. E em matéria de conforto, está dentro da média. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Já alinhamos o carro aqui com a guia. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Vamos parar, virar todo o volante. Uma volta aí 75. Vamos até encostar o pneu na guia. Bom, efetivamente o carro virou mais que 90 graus aqui, tá? Voltar aqui um pouquinho o volante para poder desvirar com segurança. E vamos concluir aqui a nossa manobra. E olha, pessoal, saímos aqui quase que no centro da pista, porém deslocado um pouquinho para a direita, ou seja, usou pouco espaço aqui para fazer a manobra de fim de rua. Hora da gente dirigir aqui o Toyota Yaris. Chave presencial, partida por botão também. Vou destacar que o cinto de segurança também tem aqui ajuste de altura. Mas antes da gente dirigir, falar um pouquinho aqui do painel. Vocês conseguem ver que é um painel um pouco mais elaborado que o HB20, né? Então tem ali o contagiros do lado esquerdo, o velocímetro ao centro e uma tela gráfica aqui do lado direito, que você usa os botões do volante para interagir com ela, ou seja, faz mais sentido esse sistema aqui. Essa primeira tela que a gente tem aqui, vocês estão vendo aí, ó, marcador de combustível, indicador de temperatura externa, tem aqui o computador de bordo. Depois, colocando para o lado direito, você tem aí funções de economia, que ele mostra aí como é que está o consumo do carro, mostra aí os melhores consumos, o consumo instantâneo e até mesmo faz aí uma conta de o quanto você economizou em reais baseado na sua eficiência de condução. Isso é programável. Aqui é a tela do sistema de assistência à condução, que a gente vai ver depois na estrada, e aí configurações gerais, até mesmo do aviso de saída de faixa, ó, vocês têm várias configurações que você consegue fazer aqui. Ou seja, a gente consegue ver aqui um computador de bordo bem mais funcional, além de um conjunto de painel mais completo. Vamos lá para a nossa manobra, engatando o ré, pessoal. Esse carro não tem sensor de estacionamento nem dianteiro nem traseiro, né? Uma falha meio grave.
A câmera de ré tem linha de guia, mas não é dinâmica. E outro detalhe, não dá para configurar nada aqui nessa tela, como vocês estão vendo. Nesse ponto aqui, bastante básico o negócio. Pois bem, o volante tem assistência elétrica, mas já vou dizer para vocês que ele é um pouquinho pesado, tá? Apesar da assistência, ele não é leve. Ele exige aí um certo esforço quando você compara com outras direções com assistência elétrica. Como vocês estão vendo também, a câmera de ré, ela peca um pouquinho aí no que diz respeito a contraste e iluminação, né? Então você tem que prestar bastante atenção nela, porque como não tem sensor, se não ficar atento, pode ocorrer aí uma colisão. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver o comportamento agora do Yaris nessa situação. Primeiro tachão. Bom, o que a gente pode dizer com toda segurança? Isolamento acústico aqui do Yaris é efetivamente melhor do que o HB20. A suspensão, ela não é tão confortável, mas ela é muito consistente. Você percebe um conjunto mais sólido de suspensão. Então a gente tem a sensação de estar dirigindo um carro, digamos assim, estruturalmente mais resistente. Pelo menos é a sensação que passa. Vamos ver agora aqui na lombada, 30 por hora, primeira lombada. Já na primeira lombada, raspou aí o bico do carro, né? Então a gente já percebe que a suspensão aqui não é tão alta. Chegou a bater muito, mas que raspou, raspou. Vamos ver a segunda aqui, baixar um pouquinho a velocidade, que a gente sabe que ela é um pouquinho pior, e raspou de novo. Então, nas outras duas, eu já vou diminuir a velocidade, porque a gente já viu que a frente é um pouquinho baixa. Nesse ponto, o HB20 foi um pouquinho melhor. Agora vamos ver aqui no piso desnivelado, isolamento acústico. Vamos ver como é que o carro se comporta. O isolamento acústico aqui é efetivamente melhor. E aqui no piso desnivelado, aquela consistência maior, ó, passei até em baixa velocidade e ainda assim raspou na terceira lombada. Então tem que tomar um certo cuidado aí com a frente do carro. Por outro lado, a suspensão aqui, até por essa consistência de suspensão, me parece que aqui nós temos um pouquinho mais de conforto que o HB20. Só que tem que tomar cuidado com a altura em relação ao solo, que como a gente viu, o carro não é tão alto assim. Manobra de fim de rua, Yaris já alinhado com a guia. Vamos lá, para o nosso ponto de parada de referência. Vamos virar todo o volante. Aqui também uma volta de 75 para virar totalmente o volante. Vamos até ali o final. Esperei encostar o pneu. Encostou. Virou efetivamente mais que os 90 graus também aqui. Diria que os dois carros estão muito parecidos aqui. Vamos virar o volante. Que a gente percebe que o volante é mais pesado do Yaris. Nitidamente. Olha, pessoal, é até difícil dizer qual carro virou mais e qual carro virou menos. Na minha visão aqui, os dois estão praticamente empatados entre o HB20 e o Yaris em matéria de usar espaço. Só que a falta de sensor de estacionamento traseiro aqui é uma coisa que, em algumas situações, pode ser um pouquinho mais complicado. Hora da gente dirigir aqui o carro da Honda. Olha só, sistema de chave presencial com partida por botão também. Mas aqui eu já vou dar uma puxadinha de orelha na Honda, porque ó, não tem ajuste de altura do cinto de segurança, né? Então a Honda colocou tantas coisas legais, mas esqueceu disso. Mas antes da gente dirigir aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho desse painel. Porque aqui, nitidamente, a gente tem o painel mais completo dos três carros, né? Inclusive, tecnologia que a gente viu que veio aí do, por exemplo, o Honda Accord, né? Do lado direito, nós temos o velocímetro em ponteiro analógico. Lado esquerdo, nós temos um painel totalmente digital com várias telas. Então, vou mostrar aqui para vocês. A primeira delas aqui é o conta-giros. Aí você tem aqui computador de bordo A e B. Depois você também tem informações mais detalhadas do computador de bordo A e B. Medidor de força G, legal isso aqui, né, para todas as posições. Indicador aqui do cinto de segurança. Os sistemas de assistência à condução que esse carro tem, né, que é o Honda Sensing. Temos aqui várias configurações do veículo, então você consegue configurar várias coisas diretamente aqui pelo painel. Você também pode personalizar a área de exibição aqui dessa tela. E aqui tem um menu de advertências, né? No caso, se você tiver alguma anomalia no carro, ele vai informar nessa posição. Ou seja, temos aqui efetivamente
o painel mais moderno dos 3 carros. Vamos lá para a nossa manobra. Quando a gente engata a ré, pessoal, olha só, temos aí a câmera de ré. Vou dizer para você que dos 3 carros, a melhor resolução está aqui, inclusive com contraste de tela e tudo mais. Só que aqui nós temos aí um modo grande angular, para você conseguir ver veículos se aproximando pela via. E você tem aqui um modo de zoom, que é o mais próximo do carro para fazer manobras com mais precisão. E aí você consegue escolher o modo que você quer. Outra coisa, olha que legal, a linha de guia é dinâmica, né? Então ela vai mostrar o caminho aí que o carro está percorrendo. A direção é com assistência elétrica, efetivamente mais leve que a do Yaris, mas eu diria que bastante equivalente aí à do HB20. Então fica muito mais tranquilo aqui executar a manobra. E esse carro aqui, pessoal, também tem sensor de estacionamento. Aí, tá vendo? Então nós temos aí o sensor de estacionamento que ajuda a gente a executar aí a manobra. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, para ver a diferença em relação aos outros 2 veículos. Primeiro tachão. Vou dizer para vocês o seguinte, suspensão aqui, ela é bastante comparável à do carro da Toyota, o Yaris. Ainda assim eu achei ela um pouquinho mais suave. E o isolamento acústico também está muito bom, tá? Eu vou dizer que esse aqui e o Yaris são efetivamente os carros mais silenciosos. Mas vamos ver agora o nosso teste aqui de lombada. 30 por hora. Acertar aqui a velocidade, vamos lá. E já na primeira lombada raspou e raspou bastante. Foi o carro que mais raspou dos 3, nitidamente. Então a gente tem que tomar cuidado com a parte da frente aí do Honda City, que infelizmente ela é um pouco baixa, né? Então você tem que diminuir a velocidade nesses obstáculos e tomar esse cuidado adicional. De toda forma, o isolamento acústico aqui é muito bom, mas vamos conferir agora no piso desnivelado. Vamos ver se ele se mantém bom assim. Bom isolamento acústico, a gente vê uma suspensão confortável, mas a gente sabe que na lombada, olha pessoal, estou a 20 por hora e ele raspou a frente na terceira lombada, então é baixo mesmo o carro, né? Tomar bastante cuidado. Mas em matéria de acerto de suspensão, esse aqui e o carro da Toyota, eles estão bem equivalentes em matéria de conforto. Isolamento acústico também bem equivalentes, porém a frente do carro da Honda, dos 3 carros que a gente testou, é efetivamente a mais baixa. Carro já alinhado aqui com a guia, vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Parando aqui no nosso ponto de referência, vamos virar todo o volante. Os carros aqui, todos eles estão virando quase que a mesma coisa, o volante aqui. Vamos até encostar o pneu na guia, ó. Esse carro, pessoal, vocês estão vendo? Tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, né? Legal isso, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante. Câmera de ré aí com a linha de guia dinâmica. E olha, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, ainda que a diferença seja bem pequena, o Honda City usou um menor espaço em relação aos outros 2 carros, né? E na hora de manobrar, muito mais fácil aqui, porque tem sensor dianteiro, sensor traseiro e câmera com vários modos de visão. Então nesse ponto, não há dúvida nenhuma, o Honda City nessa manobra foi melhor que os outros 2. Hora da gente pegar a estrada aqui, primeiro com o HB20, para a gente poder ter uma ideia aí de como é, ou melhor, relembrar como é o desempenho aí do carro, né? Pois bem, pessoal, esse carro aqui não tem luz de rodagem diurna, então uma dica que eu dou, quando você estiver em estradas de pista simples de mão dupla, você tem que ligar o farol aí para evitar problemas aí com a fiscalização. Outro ponto interessante é que o fato desse carro ter um motor turbo, então ele tem um torque mais disponível com rotação menor. Então esse uso aqui do semi-urbano, né, quando você vai, digamos assim, demandar um pouquinho mais de aceleração, você percebe que o carro responde muito bem. Então qualquer toquinho que você dá no acelerador, olha só, vou deixar aqui ele subir a marcha e agora eu vou acelerar. Você percebe que ele tem aí uma resposta muito boa, né? Por conta justamente da questão de você ter um motor turbo. Aqui, como a gente sabe, nós temos um câmbio automático, né? Então a gente tem 6 relações de marcha
muito bem definidas por conta de ser aí um câmbio automático. Digo para você que o conjunto tem aqui um entrosamento muito bom. Um senão aqui no carro da Hyundai é o fato dele não ter nenhum modo de condução. Então, diferente de outros modelos, até mesmo dos concorrentes que tem aí modo econômico, modo esporte, aqui nós não temos. O que é possível ser utilizado aqui são os pedal shifts atrás do volante e em qualquer momento, mesmo com a alavanca na posição drive, você pode, por exemplo, comandar aqui para fazer uma redução de marcha. Isso pode ser utilizado quando você quer fazer aí uma ultrapassagem ou até mesmo quando você está se aproximando aí de uma curva para aplicar freio motor. De toda forma, quando você usa aqui na posição drive, se você ficar muito tempo sem interagir com o pedal shift, o que ele vai fazer? Ele vai voltar automaticamente para a posição automática, que é trocar as marchas sozinho. Se você quiser manter o carro na posição de comando aqui do pedal shift, aí você pega aqui a alavanca, joga ela aqui para o lado esquerdo, a partir daqui o carro fica sempre sendo comandado por você através do pedal shift. E já vamos aproveitar aqui para conferir a velocidade em função da rotação. A gente está aqui em sexta marcha, 100 km por hora, você vê que o giro é relativamente baixo, né? Nós estamos ali um pouquinho acima de 2.000 rotações por minuto. Vamos acelerar aí para 120, você vê que ele já faz a redução automática aí da marcha para poder dar um pouquinho mais de torque e disponibilidade. Chegando a 120, ele volta aqui para a sexta marcha e a gente tem ali um pouquinho acima de 2.500 giros, ou seja, não é uma rotação elevada. Outro recurso que a gente também tem aqui no HB20 é o aviso de saída de faixa. Para isso você tem que acionar o dispositivo. Tem um botãozinho aqui do lado, quando você aperta ele, ele coloca o íconezinho lá em cima com um carrinho verde, significa que ele está conseguindo ler as faixas de rolamento. E aí quando você força o carro para fora da faixa, olha o que acontece? Ele dá um alerta sonoro e pisca o ícone. Vamos fazer de novo. Só que esse sistema, ele não atua no volante para fazer correção. Ele apenas avisa que você está saindo da faixa. O outro recurso que a gente tem aqui é o alerta de colisão frontal. Por definição, quando você dá partida no carro, ele já está ligado. Se você quiser desligar, você aperta aqui um botão que tem aqui do lado esquerdo e segura, ele coloca aquele íconezinho amarelo mostrando que o recurso está desligado. Mas no caso aqui, nós vamos deixar ele ligado. Temos aí um caminhão na nossa frente, vamos acelerar contra o caminhão para a gente ver se o sistema efetivamente está funcionando corretamente. Vamos lá? Olha só. Como vocês viram, ele deu aqui o alerta no painel, vocês escutaram um barulhinho, e ele faz o pré-condicionamento dos freios no objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. Hora da gente pegar a estrada aqui com o carro da Toyota, o Yaris, e eu já vou destacar algumas coisas para vocês. Esse carro tem luz de rodagem diurna, então não precisa se preocupar em ligar o farol em nenhuma situação. Outra coisa, esse carro aqui tem diferentes modos de condução, então você está dirigindo normalmente aqui, posição drive, é um dos modos. Aí você tem um botãozinho aqui do lado, que é o Eco Mode. Quando você aperta ele, aparece a indicação ali no painel, e você já sente nitidamente que o pedal do acelerador perde sensibilidade, né? Ou seja, tem que acelerar mais para o carro andar menos. Isso já ajuda a economizar combustível, além da programação do câmbio, que também procura, digamos assim, usar rotações mais elevadas. Tudo isso para economizar combustível. E ele também tem outro modo aqui, ó, modo Sport. Quando você aperta o modo Sport, você já percebe que ele inverte tudo, né? O pedal do acelerador já fica muito mais sensível e o giro ali, apesar de ser um câmbio continuamente variável, ele sobe mais, ó. Eu vou até mudar do modo Sport para o modo Eco. Olha só como o giro cai e quando eu coloco no modo Sport, olha como o giro sobe. Então, a gente tem aí essa opção de você conseguir utilizar 3 modos diferentes de condução para deixar a dirigibilidade mais agradável com o seu estilo. E como é que é aqui no semi-urbano? Pois bem, o motor não é turbo, mas como a gente tem o câmbio continuamente variável, o que acaba acontecendo? Qualquer toquinho que você dá no acelerador, o câmbio já sobe rapidamente o giro. Então, ó, vamos lá. Eu vou demandar um pouquinho aqui do acelerador. Olha como o giro sobe rápido. Então, essa é a vantagem do câmbio continuamente variável. Ele consegue compensar, entre aspas, né, a falta de torque baixo
colocando o giro um pouco mais alto. Então isso é uma programação que você faz no câmbio CVT e aí ele consegue te dar um pouco mais de performance, ao mesmo tempo que ele também te ajuda na economia de combustível. Porque quando você tira o pé do acelerador ou você está numa descida, aliás, essa aqui é a situação, o que ele faz? Ele praticamente coloca ali o giro em marcha lenta. Para quê? Para economizar combustível. E ele vai fazendo isso de forma contínua. Dessa forma, você tem sempre a melhor condição de uso, quando você precisa do máximo do motor ou então o mínimo possível de consumo. Apesar do câmbio ser continuamente variável, também temos os pedal shifts aqui, porque esse carro simula 7 marchas. Então mesmo com a alavanca na posição drive, se eu quiser aqui comandar, por exemplo, quinta marcha, sexta, sétima, para que serve isso? Mais uma vez, você quer ter um pouco mais de controle do carro, aplicar aí um freio motor numa descida ou até mesmo preparar aí uma ultrapassagem para você já entrar com o motor cheio, você pode usar aqui o pedal shift para isso. Se você deixar muito tempo sem a utilização, ele volta automaticamente para o modo CVT Drive. Se você quiser que ele permaneça simulando sempre as marchas, só pegar a alavanca de câmbio, jogar ela aqui para o lado esquerdo, aí ele coloca lá M4. E aí você vai sempre comandando aqui no pedal shift o tempo todo. Quer voltar ao normal, só jogar a alavanca ali para o lado direito, ele volta aí para o modo automático CVT. Apenas a título de curiosidade, eu consigo ter velocidade em função de rotação? Com a posição drive normal, não, porque se você estiver descendo vai ser uma situação, se você estiver subindo é outra. Agora, você pode simular a marcha. Eu posso usar aqui o pedal shift, olha, e colocar o carro, por exemplo, em sétima marcha. E aí, em sétima marcha, a 100 km por hora, a gente teria ali um pouquinho acima de 2.000 rotações. Se eu acelerar tudo, o que acontece? Ele entra no modo simulação automática, e aí novamente eu tenho que simular a sétima marcha para saber que a 120 por hora eu tenho aproximadamente 2.500 rotações por minuto. Exemplificando o funcionamento do câmbio CVT, olha, eu estou numa pequena subida mantendo 100 km por hora. Eu estou com 2.500 giros do motor. Entretanto, agora vai começar uma descida. Olha só, eu vou manter a mesma velocidade de 100 km por hora e olha só como o giro caiu bastante. A gente está com apenas 1.800 rotações por minuto, ou seja, esta é a verdadeira vantagem do câmbio continuamente variável. Ele vai sempre ajustando para a situação de uso de modo a que você tenha performance quando você precisa e economia quando não é necessário a demanda do motor. Esse carro também tem o sistema de aviso de saída de faixa, não faz a correção. Você tem que ligar ele aqui no botão do lado esquerdo do volante. Ele coloca o íconezinho verde ali no painel. E aí o que acontece? Ele já está entendendo a faixa de rolamento. Vamos forçar o carro para fora da faixa. Aí, como vocês viram, o íconezinho mudou de verde para laranja e dá o sinal sonoro. Vamos fazer a mesma coisa aqui no centro da faixa. Ou seja, ele apenas avisa, ele não faz a correção. Também temos aqui o sistema de alerta de colisão frontal. O botãozinho fica aqui do lado de baixo do volante, lado esquerdo, e você pode escolher ali, 3 distâncias diferentes. Eu vou colocar na maior distância. Temos um veículo mais lento à nossa frente, vamos acelerar contra o veículo. Vamos ver se ele faz o alerta. Vamos lá? Como vocês viram aqui, ele deu a indicação e colocou até ali a mensagem vermelha ali no painel, justamente para o motorista poder acionar o freio e evitar a colisão. Um detalhe importante que a gente tem que destacar aqui no Yaris da Toyota é que quando você dirige o carro na estrada, a gente já tem essa sensação em área urbana, mas na estrada fica mais evidente. Apesar dele ser um sedã compacto, a construção do carro, o acerto de suspensão e até mesmo o acerto de volante dá a sensação de que a gente está dirigindo um carro de categoria superior. Então você tem a sensação aqui de estar dirigindo um sedã médio, porque você percebe maior estabilidade e um conjunto mais consistente. Esse é um detalhe que é inquestionável no modelo da Toyota. Porém, em viagens mais longas, acaba fazendo falta aquele ajuste de profundidade do volante. Eu mesmo, que gosto de usar o volante um pouco mais para mim, aqui ele fica um pouco para baixo, então eu tenho que compensar isso no encosto do banco. Particularmente
acho que é uma coisa que a Toyota deveria pensar em mudar nesse carro, em especial pelo fato dele ser uma versão topo de linha. Hora da gente ir para a estrada aqui agora com o carro da Honda, né? O City Touring. Pois bem, também tem luz de rodagem diurna em LED. E vamos ver como é que ele funciona aqui no semi-urbano, como é que o motor conversa aí com a transmissão. Mais uma vez, apesar de ter um carro com motor aspirado, né? A gente percebe que qualquer demanda que a gente faz no acelerador, olha só, ele rapidamente sobe o giro para justamente compensar essa falta de torque do motor aspirado. Só que aqui a gente já consegue ver um pouco mais a atuação do câmbio em matéria dele ser ágil, né? Ou seja, você acelera pouco, ele já sobe bem o giro e já faz aquela simulação no momento de, abre aspas, troca de marcha. Não tem troca de marcha porque o carro é continuamente variável, mas aqui a gente consegue notar com um pouco mais de clareza essa simulação de marcha do conjunto. Aqui no Honda City, pessoal, também temos modos de condução. O modo padrão é quando você está com o carro no drive. Se você quiser um modo de eficiência de consumo, você tem aqui o botãozinho Econ, acionou ele, ele faz a indicação ali no painel. E no momento que você aciona o Econ, ó, vou até desligar o Econ, ó, você percebe que o giro sobe um pouquinho. Se acionou o Econ, automaticamente o giro já desce. Ou seja, ele muda as características do carro para proporcionar economia de combustível. E você também tem aqui um modo Sport. Na alavanca de câmbio, você puxa a alavanca para trás, ele entra aqui no modo Sport. Aí você vê que o giro já sobe bastante, olha a diferença. Aqui condição normal e aqui a condição no modo Sport. No modo Sport, você também pode fazer uso aqui dos pedal shifts atrás do volante. O carro simula 7 marchas. Então, no modo Sport, você comandando o pedal shift, ele vai fazer aí a simulação das marchas. Não são marchas reais, mas são marchas simuladas. E aí a gente até consegue fazer a velocidade em função de rotação. Ó. 100 km por hora, simulando sétima marcha, a gente tem ali talvez 2.200 rotações por minuto. Vamos acelerar aqui para 120. Você vê, ó, que eu estou pisando tudo, o carro não está desenvolvendo, porque eu estou na sétima marcha simulada. Então vamos reduzir marcha para ele poder ganhar velocidade com um pouco mais de rapidez. E agora vamos colocar novamente o carro aqui em sétima marcha. Em sétima marcha simulada, a gente teria ali talvez 2.700 rotações por minuto. E aqui também a gente pode, a qualquer momento, mesmo com o câmbio em drive, usar os pedal shifts justamente para quando você quer fazer aí uma retomada de velocidade ou aplicar um freio motor. Passou algum tempinho sem utilizar, ele volta para a posição drive normalmente. E as assistências de condução? Pois bem, a gente tem aquele botãozinho de atalho aqui do lado do volante para entrar nas funções do Honda Sense. Quando você aperta ele, ele automaticamente já coloca ali o painel para você poder acionar o sistema de aviso de saída de faixa com a permanência e também o alerta de colisão frontal, né? Então agora a gente já está com os dois sistemas acionados, como vocês estão vendo ali, usando a teclinha de atalho. Vamos primeiro usar aí o sistema de aviso de saída de faixa. Inclusive eu já liguei aqui também a função para ele manter o carro no centro da faixa. Olha só, vamos forçar o carro para fora da faixa. Você percebe que, ó, ele efetivamente mantém o carro no centro da faixa. Mesmo eu forçando o carro para fora, ele centraliza o carro na faixa. Esse é um recurso, pessoal, que a gente só costuma ver em carros de categoria premium. E no caso aqui, o Honda City é o único oferecendo essa categoria. Aqui também temos o alerta de colisão frontal. Vamos testar em relação aí a um caminhão à nossa frente. Vamos acelerar para ir contra o caminhão. Vamos ver o sistema funcionando. Aí, vocês já perceberam que ele rapidamente deu a indicação ali no painel e já fez o pré-condicionamento dos freios, justamente para tentar evitar ou mitigar aí a colisão. Outro diferencial aqui do carro da Honda é o controle de cruzeiro adaptativo. A gente aciona a função aqui no volante e programa a velocidade. Aí você pode acertar aqui de 1 em 1 km, como vocês estão vendo. Ó, vou programar aqui a velocidade de 110, que é o que essa rodovia permite. E agora a gente consegue escolher a distância em relação ao veículo da frente. Essa aqui é a maior distância.
E ele faz tudo isso usando apenas a câmera, sem o uso de radar. Bom, agora eu vou colocar a distância mais próxima do carro da frente, ó. Vocês vão perceber o que ele vai fazer agora. Ele vai acelerar o carro um pouquinho para acertar a distância. Quando eu saio da parte de trás do carro e vou para a pista onde não existe um veículo à frente, o que ele faz? Ele acelera o carro automaticamente. E aí, usando o controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de permanência de faixa, você consegue fazer a viagem com muito mais tranquilidade, uma vez que, se você se distrair um pouquinho mexendo na central multimídia ou até mesmo no sistema de ar-condicionado, você já sente o volante fazendo a correção para manter o carro na faixa. E ele vai sempre manter a velocidade máxima permitida da via com a distância de segurança que você escolheu em relação ao carro da frente. Novamente, um recurso que só o City oferece na categoria. E quanto à dirigibilidade aqui na estrada? Bom, eu posso dizer para vocês que a construção do City dá a sensação de um carro mais consistente, por exemplo, que o HB20. Até mesmo o isolamento acústico dele é melhor do que o HB20. Mas quando a gente compara com o carro da Toyota, o isolamento acústico aqui não é tão bom. Ele é bom, mas não chega a ter a mesma eficiência do carro da Toyota. E também essa consistência de direção, essa sensação às vezes de te dar um carro maior, você também não tem aqui. Ou seja, o Honda aqui no caso, ele é melhor que o HB20, mas em matéria de dirigibilidade, em relação ao da Toyota, ele fica um pouquinho abaixo. Outro recurso que só o carro da Honda tem é o Lane Watch. Quando você dá seta para o lado direito, o que ele faz? Ele projeta imagens do ponto cego aqui na tela da central multimídia, inclusive com esses traços que mostram a distância que os veículos estão para você poder ou não fazer a conversão aí com mais segurança. Quando você desliga a seta, ele para de exibir a imagem. E você também pode, mesmo sem dar seta para o lado direito, apertar o botãozinho aqui na haste, que ele faz a exibição continuamente da imagem do ponto cego. Então, se você quiser dirigir o carro assim, não tem problema nenhum. Você tem até um modo de visão a mais. Ou seja, é um recurso só oferecido no carro da Honda nessa categoria de sedãs compactos. O pessoal sempre pergunta para que a gente faz o teste de 0 a 100. Pois bem, hoje eu vou mudar um pouco essa medição para colocar numa situação real. Imagine você está aí acessando em uma rodovia onde os veículos estão vindo bastante rápido. Você tem que entrar o mais rápido possível na rodovia. Para isso serve, entre outras coisas, o teste de 0 a 100. E nós vamos agora fazer a medição numa situação real. Então nós estamos aqui numa alça de rodovia para fazer o acesso e aí a gente tem que entrar com velocidade. Então o primeiro carro que a gente vai testar aqui vai ser o HB20, o ar-condicionado ligado, porque o que a gente quer aqui é situação real de uso, não adianta nada testar o carro com ar desligado, porque a maioria das pessoas vai ter o ar ligado. E vamos lá, esse carro não tem modos de condução, vou fazer aqui a largadinha estolada e vamos ver aqui para conseguir entrar na rodovia o mais rápido possível, né? Vamos lá, acelerando. E olha aí, pessoal, conseguimos fazer o 0 a 100 com esse carro em 9,91 segundos. Mesmo ponto onde a gente fez a aceleração aí do HB20, acesso de rodovia e o carro aqui já está no modo esporte. Vamos estolar e vamos acelerar tudo, vamos lá? Vamos ver como é que fica aqui o 0 a 100. Já digo que o carro não tem aquela saída tão animadora, né? Faz a simulação de troca de marcha, né? E ó, o 0 a 100 do carro ficou em 13,60 segundos. Bom, agora vamos fazer aqui a nossa aceleração de 0 a 100, mesmo ponto que a gente fez com os outros dois carros, acessando a rodovia. O carro já está aqui no modo esporte, ar-condicionado ligado, que a gente quer ver a situação real. E vamos lá, acelerar, estolar e saindo. Que também não empolga muito a saída, né? Fez a simulação de marcha, como vocês estão vendo. E, ó, chegamos em 0 a 100 em 11,37 segundos, pessoal. E aqui nós já estamos nos finalmente do nosso vídeo. Mas antes, vamos falar de alguns números importantes aí para os possíveis proprietários. Pessoal, falando de seguro, mais uma vez a gente consultou aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros para saber como ficam os seguros aqui dos 3 veículos.
E óbvio, a gente considerou o mesmo perfil para os três carros, que como a gente sabe, se mudar aí o perfil do utilizador, o seguro também muda. De toda forma, usando o mesmo perfil, a gente iguala tudo. E olha só, as melhores condições que a gente conseguiu. Começando pelo HB20, o seguro ficou em R$ 3.700 com uma franquia de R$ 2.000. Não tem nada de muito diferente aqui. O Honda City também teve aí um seguro na casa de 3.900, você vê que a diferença é pequena, e a franquia 2.500, um pouquinho mais caro ali que o HB20. Entretanto, o Yaris, aqui nesse quesito, foi o campeão, porque o seguro dele ficou em apenas R$ 2.100, com uma franquia de R$ 2.000, ou seja, em matéria de seguro, o melhor negócio aqui é o carro da Toyota. O nosso teste de aceleração deu um resultado, digamos assim, dentro do esperado. Olha só, o carro que teve a pior performance foi o carro da Toyota, o Yaris. Fez o teste de 0 a 100 em 13,6 segundos. Faz sentido, é um motor menos potente. O segundo carro em matéria de performance foi o Honda City, que fez 11,37. É um motor aspirado um pouquinho mais potente que o Yaris. Mas o melhor de todos foi o Hyundai HB20, também esperado. Afinal de contas, o motor turbo aqui entrega torque antes e isso faz bastante diferença. Assim, o 0 a 100 do carro ficou em 9,91 segundos. Teste de consumo também é bastante importante. Atendendo aí os pedidos dos nossos internautas que estão em outras regiões do Brasil, onde a gasolina é mais vantajosa que o etanol, acabamos mudando em relação ao nosso vídeo de agenda de teste de álcool para o teste com gasolina. E olha só, fizemos duas situações, teste urbano e teste rodoviário. É importante destacar que os carros sempre foram conduzidos juntos nos testes, com o ar-condicionado ligado e apenas o motorista no veículo. Isso tudo para igualar a situação entre os três. Pois bem, no teste urbano, o menos eficiente foi o HB20, com 11,7 km por litro. Em segundo lugar e bastante próximo, o Toyota Yaris, com 12,1 km por litro. Agora, quem ganhou aí o teste urbano, até com uma certa folga, foi o carro da Honda, com 13,5 km por litro. No teste rodoviário, as coisas mudaram um pouquinho. Por quê? O carro menos eficiente no teste rodoviário foi o Toyota Yaris, com 15,6 km por litro. Seguido muito de perto do HB20S, que fez 16,2 km por litro. Mas o campeão foi mais uma vez o carro da Honda com impressionantes 18 km por litro. E antes da gente ir para as nossas conclusões finais, vamos falar um pouco sobre o preço desses carros. Nesse caso, usamos o preço base do estado de São Paulo, que a gente sabe que aqui é um pouco mais caro, porque o governador gosta de meter a mão no ICMS, então acaba ficando um pouquinho mais caro aí que o Brasil. Pois bem, o carro mais barato desse comparativo, considerando o preço médio aqui no estado de São Paulo, é o Hyundai HB20S, que tem um preço público sugerido aí na casa de R$ 114 mil. Muito perto dele, nós temos aqui o Toyota Yaris, que tem um preço público sugerido aí na casa de R$ 116 mil. E agora, a gente sabe que o carro da Honda, até por ser uma novidade, acaba cobrando um pouco mais caro. Alguns vão até achar bem mais caro. Que tem o preço público sugerido aí na casa de R$ 125 mil. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma consideração isolada de cada carro, começando aqui pelo Hyundai HB20. Aqui a gente já pode apontar alguns pênaltis do modelo, como por exemplo, sistema de iluminação que ainda não traz LED em tudo. A gente também tem a falta de alguns equipamentos tecnológicos que a gente viu nos outros carros. Esse carro aqui também tem um problema sério, porque ele só oferece 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. Não tem airbag de cabeça aqui no Hyundai HB20. Ou seja, falta um pouco de sofisticação e tecnologia e até mesmo elementos de segurança. Em favor aqui do HB20, eu posso destacar algumas coisas importantes também, como por exemplo, o desempenho dele, por ser um motor turbo, vai muito bem. A gente vê que é um carro mais esperto para dirigir no dia a dia. Outro detalhe importantíssimo, é o único carro conectado do comparativo. Então você tem uma série de funções no BlueLink, onde você consegue
trancar o carro, destrancar o carro à distância, dar partida remota, conferir histórico de viagem que você fez, que o aplicativo mostra. Ou seja, são coisas bem interessantes para quem quer ter o controle do carro, principalmente quando mais que uma pessoa na casa dirige. Então esse aplicativo acaba fazendo bastante diferença. Mas aí a gente sabe que também é um carro que fez bastante sucesso de vendas e até porque tem aí uma garantia de 5 anos, que para algumas pessoas é muito importante também. Aqui no carro da Toyota também tem considerações importantes. Começar pelos pênaltis. Por quê? Um carro versão topo de linha não tem nenhum sensor de estacionamento, não tem ajuste de profundidade do volante, tem uma central multimídia relativamente ultrapassada em relação aos outros dois modelos e também falta um pouco de desempenho aqui no conjunto. Entretanto, a gente tem coisas interessantes, como ser o único carro do comparativo com teto solar, também é o único carro do comparativo com 7 airbags. Tem 6 airbags mais o airbag de joelho para o motorista. A gente viu aqui que a qualidade construtiva do carro, isolamento acústico, até a sensação de dirigibilidade é um pouco mais agradável. E os outros equipamentos que a Toyota acabou colocando fazem diferença, como faróis totalmente iluminados em LED e até mesmo o sistema de assistência à condução. E aqui no carro da Honda? Pois bem, indiscutivelmente nós temos o melhor carro do comparativo. A gente mostrou várias coisas onde esse carro foi melhor que os concorrentes. Por exemplo, o único a ter sensor dianteiro e traseiro, o único a ter assistência de condução ativa, com correção para manter o carro na faixa, controle de cruzeiro adaptativo, o espaço no banco traseiro também foi muito bem, a central multimídia desse carro passa a ter aí integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ou seja, a gente consegue ver coisas bem interessantes. O carro também foi muito bem no teste de consumo, ou seja, efetivamente nós temos aqui o melhor carro do comparativo. Mas são só maravilhas? Não, não são só maravilhas. E uma das coisas que eu já vou criticar aqui no carro da Honda é o fato dele ter apenas 3 anos de garantia. Poxa, se a Honda realmente confia na tecnologia do carro dela, por que não oferecer 5 anos de garantia como os outros dois concorrentes? Outro pênalti que eu também acho importante ser citado aqui nesse carro, que é o fato dele custar mais que R$10 mil em relação aí aos concorrentes. Então a gente está vendo que, tudo bem, tem mais tecnologia, mas ele acaba custando mais caro. E tem mais um senão, Esse carro aqui tem 6 airbags. A gente vê que o carro da Toyota aí tem um 7º airbag. E aí, qual desses 3 carros é o melhor para você colocar na sua garagem? Depende muito da preferência do cliente. A gente viu que o Honda City costuma ser melhor do que os outros dois, mas ele custa mais caro, oferece mais tecnologia. Se você é esse cliente que valoriza isso e pode pagar um pouco mais, ele vai ser uma excelente opção. Porém, se você está mirando no custo-benefício, mas não abre mão de desempenho e de conectividade, aí eu recomendo o Hyundai HB20, até porque o Blue Link é um tremendo diferencial. E por fim, se você é aquele cliente mais tradicional, que quer investir num carro com maior prazer ao dirigir, também um carro mais silencioso e até mesmo um carro que seja mais confiável ao longo do tempo pelo tipo de tecnologia que oferece, aí eu diria que não tem muita dúvida. O carro aqui é o Yaris da Toyota. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se vocês gostaram, por favor, deixa aí o like. É importante para a gente sabe que você está aprovando aí o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Porque esses comparativos super detalhados e minuciosos, eu garanto para vocês, só aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.